Fala, rapaziada, beleza? Como é que tá tudo aí? Como é que vocês estão? O desenho antigo aí, o anterior. A última imagem aí do desenho anterior nesse vídeo. Rapaziada, antes de mais nada, curte, segue, compartilha, marca aí no sininho aí também. Compartilha, comenta pra caramba. Vamos fazer essa página aqui ativar ainda mais, manter esse diálogo aqui com a rapaziada permanentemente, manter um portal de conversa, de busca de alguma informação, algo que se possa trazer para dentro de você mesmo a consciência de quem você é, das suas capacidades, do teu poder, o poder que vem através do Senhor, o poder que vem através da nossa constante permanência naquilo que a gente deseja pra gente, naquilo que a gente sente como certo, aquilo que, digamos assim, nos convoca o tempo inteiro para ser melhores. Esse desenho que eu fiz, rapaziada, eu fiz aí em 3 cartas, né, digamos assim. O momento que eu tava, uma das primeiras visões que eu tive, assim, numa igreja que eu frequentei por um bom tempo. E foi logo num acampamento, assim, digamos assim, né? Foi num momento assim de carnaval, onde a galera viaja e vai congregar, vai se juntar, né? Pra festejar as coisas pra Deus, né? Estar junto, ter um momento bacana. Então, num desses momentos aí, nos primeiros cultos, né, da manhã, eu tive uma visão muito grande, assim, eu tinha tido algumas visões, mas essa me impactou bastante, que foi muito mais perto de mim. Né, eu vi o céu aberto, os anjos passando para lá e para cá, né, muita nuvem, fumaça. Eu fiquei extasiado, não conseguia me mover, e dentro de mim eu dizia: Senhor, eu quero me curvar à sua grandeza. E não conseguia. Aí veio uma amiga, veio uma irmã, que eu ainda até então não conhecia, não sabia quem era, só tinha visto por ali, mas nunca tinha conhecido ela, uma irmã mais antiga na fé. E ela chegou lá e aí Deus tocou nela que ela fosse lá em mim e balançasse meus braços como se estivesse tocando um instrumento musical. Ela não me conhecia, não sabia de nada, e aí eu fui lá. Eu estava lá já de olho fechado, permaneci, nem vi quem estava tocando nos meus braços. Ela movimentou os meus braços, e depois que ela fez isso eu me senti livre para conseguir adorar o Senhor. Alguma coisa me travou, não sei o que, né? Porque foi logo bem no começo, assim, eu não tinha muita, digamos assim, intimidade com essas coisas, e aí consegui me curvar e adorar o Senhor, que era o que eu tava tentando fazer e não tava conseguindo porque eu tava extasiado. Depois que ela tocou, pegou nos meus braços e tocamos bateria junto, né, digamos assim, acabou que eu comecei a ficar mais à vontade e fui me curvando até me curvar o chão, que é o que eu queria fazer, que é o que eu tava querendo reverenciar o Deus que eu tava vendo, né, que é o meu Deus, o meu Senhor e meu Salvador, Deus único acima de todos os outros. Né? Clamamos a Ele e Ele vem a nós, né? Rapaziada, esse vídeo vai falar um pouco também sobre a onda da nossa confiança, né? A gente às vezes tem alguns travamentos, o medo às vezes, por muitas vezes, né, nos trava, nos impede de alcançar os lugares que a gente tem que alcançar, né? O medo, ele é uma ferramenta importante, mas ele é uma ferramenta importante no lugar certo. Que o medo dentro da gente, ele acaba tomando caminhos errados. A gente coloca o medo como o senhor da nossa vida muitas vezes, né? Como o que vai determinar o que é que eu vou fazer e o que eu não vou fazer. Lógico que eu tenho medo de andar na borda de um prédio de 40 andares um dia de ventania e muita chuva. Eu não vou fazer isso, que eu vou tentar, né? Eu vou atentar contra o meu Deus, contra a segurança, contra a minha segurança. E esse é um medo que me dá segurança, que me salva a vida. Mas o medo de, por exemplo, descobrir uma vida nova em um outro lugar, descobrir uma profissão nova, descobrir formas de se relacionar, né? Por ter medo, porque me frustrei muito num tempo atrás, tive um grande amigo, ele me traiu, hoje eu não confio mais em nenhuma pessoa, nenhum amigo, não tenho mais amigos, me frustrei muito com uma relação antiga, ou tentei abrir um negócio e não consegui, não vou nunca mais fazer isso, porque o medo acabou dominando a pessoa. De certa forma, o medo acabou dominando. A gente não pode nunca permitir que o medo tome a gente, né? E decida pela gente. O medo, ele tem que ser bem compreendido qual é a posição dele. A posição do medo não é de nos parar, de nos travar. A posição do medo é de nos fazer alertar contra possibilidades. Não observar esses contras
essas possibilidades contrárias e se sentir impedido de fazer alguma coisa. Do tipo, não vou conseguir fazer porque o meu medo diz que... Há muita diferença entre, digamos assim, o sexto sentido, né, e o medo, né? Muita gente, como muitas vezes nem trabalha, não tem nem uma busca para conhecer o seu sexto sentido, muito menos para conhecer o seu medo. Muita coisa que acontece acaba achando que é sexto sentido, é a minha intuição, mas na verdade é um grande medo dentro dele falando, porque quando a gente não nos conhece de fato, quando a gente não nos busca a ruptura do nosso inconsciente, tornando ele consciente, a gente simplesmente não sabe o que está acontecendo. A gente fica sem saber o porquê que aquela, entre aspas, intuição nos impede de fazer algo. Daí a gente acaba ficando até satisfeito porque a nossa intuição foi quem mandou, não foi o nosso medo. Só que, de fato, quem está mandando é o nosso medo muitas vezes. A gente precisa se desconfundir. Não podemos ficar mais no tempo de hoje em dia, cada vez mais tempo que se passa. Não podemos mais viver a vida confusos. É óbvio que somos seres humanos e vamos ter muita confusão, muita dificuldade, muita dificuldade mesmo de compreender o que é que Deus tem feito na nossa história, o que é que Ele tem nos falado, né? Se a gente olha um pouco para trás e vê um pouco da nossa caminhada, dos últimos passos, dos últimos meses, dos últimos dias, dos últimos anos, a gente consegue fazer uma contagem mais ou menos, perceber mais ou menos que caminho Deus está nos levando. Não o caminho de fato 100% que a gente está andando, 100% das nossas escolhas, mas o que é que por trás dessas nossas escolhas, dentro desse cotidiano, Deus tem feito em nossa vida. Que tipo de influência, qual o tamanho da influência e o que tem acontecido. Mas naquele dia aconteceu um acidente, né, um exemplo, aconteceu um acidente e a pessoa foi livrada. E a pessoa não teve nada, o carro se destruiu, mas a pessoa não teve nada, só machucou um pouco o braço e tá tudo bem. A pessoa, beleza e tal, massa, graças a Deus não teve nada, mas é um graças a Deus do tipo, vamos seguir a vida e deixa pra lá, não vou refletir sobre isso, não vou tentar entender sobre isso, vou continuar da mesma forma que estava antes. E aí vem outro acidente, aí vem outras coisas, as pessoas não conseguem às vezes olhar para trás e ver o caminho que tem percorrido, o caminho que Deus tem feito percorrer, o que Ele tem feito na nossa vida. A pessoa poderia ter morrido ali, a pessoa poderia ter se acabado ali naquele momento, mas Deus deu o livramento. A pessoa simplesmente acha que não, porque o acidente não foi fatal, apenas por isso, e não pergunta a si o porquê daquele acidente não ter sido fatal, se era para ter sido, entre aspas, né? Isso distancia a gente muito, muito mesmo da verdade, né? O medo nos distancia da verdade, a falta de entendimento do que é medo, do que é inconsciência, do que é intuição, tudo isso nos distancia da verdadeira verdade, né? Uma banda que cantava, né? A verdadeira verdade. Estamos a fim de saber, né? Então, para quem está a fim de saber, é buscar o autoconhecimento, é buscar as leituras ou os audiobooks, seja lá o que for, que lhe façam de fato se confrontar, sabe? Poder ter a força e a coragem de se enfrentar, de se observar e buscar o crescimento que nos é devido, né? Porque nós não somos muita coisa não, minha rapaziada. Somos muita coisa, mas também não somos muita coisa. Somos diferentes, mas também somos iguais. Ou seja, somos múltiplos, né? Dentro de nós tem muitos caminhos. A gente tem que estar verdadeiramente atento para que o nosso caminho, dentro do nosso caminho, para que as nossas barreiras, as nossas defesas venham nos impedir, porque as nossas defesas, muitas delas vêm completamente cheias de medo, né? E não é um medo saudável, é aquele medo que nos impede de tomar uma ação corretiva, né? Correta, acertada, assertiva. Essas palavras bonitas nesse mesmo sentido, né? Rapaziada, eu não quero nunca esquecer aqui de falar para vocês também das camisas que vão estar muito em breve aí. Já temos algumas estampas, já temos muita coisa já preparada aqui também, e muito em breve vamos estar podendo fazer um investimentozinho melhor e fazer umas camisas bacanas. Vai sempre estar aqui coligado nos nossos links aqui, viu? Não se esquece não, agradecer o apoio de vocês aí que estão até agora assistindo a gente, sacou? Nada aqui funciona sem vocês, vocês são a mola propulsora, porque se não fosse vocês eu nem fazia o vídeo, porque o meu compromisso de fazer é para vocês, é para que vocês ouçam aquilo que Deus vem enchendo o meu coração, né? E eu não tenho virtude de nada, isso tudo é
É obra do Senhor. Deus é que faz tudo por nós e para nós, né? Só que a gente precisa meter mão na cerca para ele nos dar o terreno. Precisa ir lá carpinar o terreno. Então vamos carpinar nosso terreno. Vamos ficar forte. Vamos ficar cheio do Espírito. Vamos ficar cheio de amor. Vamos poder bater no peito e dizer assim: tenho buscado fazer a minha parte, né? Tenho sido o máximo possível e dar o meu melhor. Não deu o possível, deu o seu melhor. Porque o seu melhor, quem tá vendo é o melhor de todos, né? É o Deus sobre todas as coisas. Rapaziada, nunca se esquece, por favor, vou voltar a pedir, hein? Curte, segue, compartilha. Não se esquece não o desenho como ficou massa. Em uma parte aí eu tô em pé, na outra a irmã me mexendo com os braços e na outra eu adorando ao Senhor. Os anjos voando e tudo lindo. Valeu, galera, tamo junto.